Louvo minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Pai, nessa hora nós clamamos ao Senhor para que o Senhor nos capacite e me use tão somente como instrumento nas tuas mãos para abençoar o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema do sermão de hoje: como viver diante do nosso majestoso Senhor. Como viver diante do nosso majestoso Senhor. O Salmo 146, esse que eu acabei de ler, ele faz parte da quinta e última sessão do Saltério, ou seja, dos Salmos, uma coletânea de salmos que serve para canto, para leitura, para nossa meditação, e tinha a função litúrgica, ou seja, da ordem do culto hebreu, no Antigo Testamento, no povo de Israel, no templo, nas festas, tinha essa função. E esses maravilhosos salmos que nós lemos, muitos gostam, em particular eu também, servem para nossa reflexão, para meditação, e do Salmo 1 até o 150, eles terminam com notas constantes de louvor ao Senhor, em especial nesses últimos. Isso nos ensina a seguinte, nos dá a seguinte informação: os Salmos está mostrando o objetivo principal do homem, glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Nesses últimos salmos, cada palavra é louvor ao nome do Senhor. Louvor. O coração do povo de Deus, então, está sendo instruído a louvar o Senhor constantemente. Nós não compreendemos todas as coisas que acontecem no mundo, na nossa vida, para saber os detalhes dos propósitos de Deus. Mas, ainda assim, nós temos informação suficiente para conhecer a natureza de Deus, para que possamos louvar, independente das circunstâncias, porque Ele é digno. Mas aqueles, o povo de Deus, os salvos, eleitos do Senhor, que já experimentaram a graça e a bondade do nosso Senhor, têm informações suficientes e conseguem reconhecer que Deus é grande, Ele é poderoso, Ele é o Senhor, é um Deus tremendo, e por isso devemos louvar. Nessa perspectiva, nós devemos compreender que Deus é grandioso, tremendo Deus, e assim podemos dizer que nem um salmista: aleluia, porque Ele é um Deus maravilhoso. Em outras palavras, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, o salmista aqui é desconhecido, ninguém sabe quem escreveu esse salmo, mas ele mostra para nós que nós devemos responder na nossa prática de vida a esse majestoso Senhor, devemos tão somente louvar a Deus. E esse é o primeiro principal ensino dessa noite: louve ao Senhor através da sua vida. E ele começa expressando através da palavra aleluia. É assim que começa esse salmo: aleluia. Mas o que significa aleluia? Aleluia é uma palavra composta no hebraico por duas outras palavras: halel, que é o verbo imperativo para falar louvor, e também Yah, que é uma contração do nome de Deus da aliança, Yahvé. Em outras palavras, que nós traduzimos por Jeová, mas qual o significado de aleluia? Louvai o Senhor, louvai o Senhor da aliança, louvai a Yahvé. E é dessa maneira que o salmista começa esse salmo:
louvai ao Senhor. O problema é que no nosso tempo, a palavra aleluia ela foi banalizada. Então, por vezes, nós mesmos usamos em contextos ruins. Nós, às vezes, usamos aleluia quando nós estamos esperando, por exemplo, numa fila e a nossa senha chama e depois de muito tempo você diz aleluia, até que fim me chamou. Ou você está no trânsito parado no seu carro e a fila anda, aleluia, até que fim andou. Ou você está esperando um ônibus, você está esperando um metrô, que depois de uma situação muito ruim, aleluia, até que fim chegou. Ou então você está esperando se aposentar e o INSS te chama e você diz aleluia até que fim. Mas o contexto disso, percebe uma coisa, ele é sarcástico, ele é irônico até, porque não é uma expressão de louvor. Você está ironizando a situação, até que enfim, é uma reclamação, é um lamento, aleluia. Mas diferente do tempo aqui de Salmos, o salmista, ele usa de uma outra maneira, ele quer glorificar a Deus. Aleluia constantemente é uma resposta para o louvor, para a situação do culto litúrgico no tempo judaico, no culto judaico. Por exemplo, o salmista, então, aquele responsável que conduziu a liturgia do culto, diria assim: o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e o povo de Deus, a igreja responderia: aleluia, louvado seja o Senhor. Essa era a dinâmica do culto, é assim que foi utilizado o aleluia. E depois de explicar isso, depois de expressar aleluia, o salmista estabelece um compromisso com Deus, de louvar o Senhor por toda a sua vida, enquanto ele viver. Ele quer louvar ao Senhor. Meus irmãos, então durante todo este salmo, a palavra Senhor se repete por vezes 15 referências, inclusive aleluia. Sabe o que isso nos ensina? Sabe por que intencionalmente o salmista faz isso? Para mostrar uma coisa. Quer dizer que para ter uma vida de satisfação, uma vida de alegria em todo o tempo, nós precisamos ter Deus na nossa vida. O centro da nossa vida deve estar conectado com Deus, tão somente em Deus. Em todo o tempo, a nossa vida deve ser depositada no Senhor, sem lacunas vazias, mas todas repletas de Deus. Uma vida assim, centrada em Deus, é uma vida feliz. Uma vida feliz está centrada no Senhor. E assim como o salmista, meus irmãos, decida louvar o Senhor, decida se comprometer em viver uma vida que expressa uma vida uma disposição em buscar louvar o Senhor em todo o tempo da sua vida. Meus irmãos, você pode se perguntar, mas espera aí, Daniel, você quer que eu cante toda hora? É isso? Os corinhos em casa, no trabalho? Não dá para cantar toda hora, Daniel. Não é isso. Louvor não significa necessariamente música. Louvor é falar bem do Senhor. Louvor é expressar os atributos, as características de Deus. E isso pode ser feito através da música, mas também através de uma expressão de arte, como um quadro pintado, ou poesias, como já foi feito aqui nessa igreja algumas vezes, uma expressão de louvor através de poesia, mas também de música, que participa dentro do nosso culto. É assim. Louvar, meus irmãos, é lembrar, expressar a Deus que Ele é bom, grandioso, infinito, eterno, cheio de graça, todo-poderoso, onipresente, onisciente, misericordioso, amoroso, justo, verdadeiro, soberano e sublime, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Salvador, majestoso. E é por isso que o salmista louva ao Senhor, expressando aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. Mas, meus irmãos, é bom lembrar que nem sempre é fácil louvar o Senhor. Nem sempre as circunstâncias nesse mundo quebrado, dominado pelo pecado, é fácil expressar louvor ao Senhor. Afinal de contas, por vezes temos a notícia de desemprego, doença, notícias que assaltam a paz do nosso coração, nos deixando angustiados ou tristes, perseguidos. Contudo, apesar dessas situações, decida tão somente louvar ao Senhor. Apesar das situações, porque nessas situações difíceis, nós seremos tão somente abençoados por Deus. Mesmo assim, louve
ao Senhor. Louve ao Senhor. Lembre-se que ainda nas circunstâncias difíceis, podemos louvar o Senhor, porque nós conhecemos ao Senhor. Ele tem cuidado de nós. Ele está perto. Ele é o Deus que providencia todas as coisas. Ele está perto de você. Ele não te abandona. Ele é o Senhor que cuida com providências dele mesmo. E louvado seja o Senhor. Nós devemos louvar o Senhor não apenas com a nossa mente, não apenas com nossas emoções, com as emoções, a nossa razão. Todo o nosso ser deve louvar ao Senhor. E eu te pergunto, pelo que você louva ao Senhor? Se você parar para pensar no que você pode louvar ao Senhor, você tem uma expressão de louvor no seu coração para isso? Pare, pense, reflita sobre isso. Aquilo que Deus já fez na sua vida, aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Louve ao Senhor por isso. Ele é digno de louvor. Seja uma música, seja outra expressão da arte, mas tão somente louve a Deus, vivendo assim uma vida que louva o majestoso Senhor. O segundo ensinamento desse salmo, meus irmãos, que mostra como viver perante o majestoso Senhor, é que também nós devemos confiar no Senhor. Confie no Senhor. No versículo 3 ele diz: não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Então o salmista aqui começa a dar um exemplo negativo, uma grande advertência, para mostrar a confiança depositada em homens é um desastre. Não confie em homens. Não deposite a sua esperança, na sua confiança em homens. Era comum os reis de Israel serem tentados a fazerem alianças com outros reis, com outras nações. Porque essas alianças militares, para eles, na perspectiva humana, garantiriam paz. Não seriam invadidos, não seriam atacados. E para eles, tudo bem. Está lá registrado, por exemplo, em 2 Reis 38 a 39. Era comum essas alianças, mas Deus nunca se agradou dessas alianças. Porque o povo de Deus deveria tão somente confiar no Senhor, não ir nessas alianças. É Deus que garantiria a paz. É Deus que ia providenciar segurança, desde que o povo de Deus confiasse no Senhor. Mas por vezes o povo falha. E sabe por que muitos confiam em homens ao invés de Deus? Porque nós temos a tendência de valorizarmos muito mais os homens do que a Deus. Você pode pensar, não, imagina, Daniel, eu não tenho essa tendência, mas tem. Nós sabemos, nós temos essa tendência sim. Teoricamente, nós sabemos que Deus tem a sua importância. Aqui nós sabemos. Mas a nossa tendência do nosso coração pecaminoso é entender que nós não vemos Deus porque Deus é invisível. E começamos então a compreender que até os nossos pensamentos estão longe da presença de Deus. Nós vemos os homens, nós vemos a importância e a influência de muitos homens poderosos nessa terra. E começamos o nosso coração a confiar nesses poderes, nessas influências. Confiamos em políticos, pensando que o presidente, o congresso, ou o prefeito, ou outros homens de grande influência podem resolver os nossos problemas, podem resolver a situação da nossa vida, do nosso coração, da nossa cidade. E assim o nosso coração deposita a confiança nesses homens. Muitos confiam na ciência, na educação, ou em qualquer outro tipo de salvador final. É comum. Mas a dura verdade é que nós não confiamos e nem adoramos a Deus como deveria. E por isso o nosso coração se inclina para esses homens. Grandes poderes. O salmista aqui intencionalmente, ele faz um trocadilho com as palavras aqui, com o objetivo de nos humilharmos, para confrontar a gente. O salmista pega a palavra homem em pó, cuja a sua estrutura no hebraico é a mesma, Adam e Adamá, homem em pó. Ambos são a mesma estrutura, para falar o seguinte: vocês estão depositando as esperanças de vocês, vocês estão esperando que os homens possam resolver os seus problemas. Por que vocês confiam em pó, que vai voltar para pó? Vocês confiam em pó, que voltará depois da morte a ser pó. Adamá.
E uma outra tendência que o nosso coração humano tem é de confiar mais em nós mesmos do que a Deus. Isso também é outra verdade. Nós achamos que nós conseguimos resolver os nossos problemas sozinhos. Afinal de contas, temos já muita sabedoria acumulada, muita experiência. Afinal de contas, já sabemos como resolver os dilemas, as emergências da nossa vida sozinhos. Nós dominamos a vaidade do nosso coração, a nossa cobiça. Nós sabemos demais, nós dominamos os nossos ciúmes, a nossa língua, não é mesmo? Sim, eu estou sendo bem irônico aqui, porque na verdade nós não sabemos. Não sabemos como lidar com tranquilidade com as questões do nosso casamento, dos nossos filhos, as situações difíceis no nosso colega de trabalho, as situações complicadas nessas situações. Nós não sabemos, mas achamos que sabemos. Vivemos como se soubéssemos disso, como tivesse toda a sabedoria para isso, e por fim, não buscamos a Deus como deveríamos. Meus irmãos, o salmista está nos chamando a confiar tão somente no Senhor, tão somente em Deus. Está mostrando a finitude, a pequenez desses homens, toda a humanidade, mostrando a sua impotência e o seu ser transitório, passa como uma nuvem. Reis e nobres, presidentes e governadores são poderosos e influentes, sim. Afinal de contas, numa canetada decide um califato e todas as nações ficam desesperadas. E agora o que acontece? Alguns ditadores podem decidir invadir um outro país e todas as nações ficam preocupadas. Tem poderes? Sim. Tem grandes influências? Sim. Mas são meros mortais. Eles morrem, eles passam dessa vida. O John Piper, pastor batista norte-americano, escreveu certa vez, na última eleição do Trump, Donald Trump, que ele perdeu, todo mundo ficou preocupado, o que será do mundo, dos Estados Unidos, e ele expressou a seguinte nota: todos os presidentes, grandes líderes, imperadores, na história do mundo, não passam de uma mera nota de rodapé, nada mais do que isso. Deus continua a governar a história do mundo. Deus continua a governar, não se preocupem com isso. São de carne e ossos, assim como eu e você. Eles falham, tomam decisões erradas por vezes, agem conforme o seu próprio coração, finitos, limitados, mas agem como se fossem imortais. É assim que eles agem. São de carne, como eu e você. Carne e osso. Em última análise, eles não podem se salvar. Eles não podem nos salvar. Eles não conseguem resolver nem seus próprios problemas. Não confiem em homens. Essa é a mensagem do salmista. Não confie em homens. Mas, infelizmente, há muitos que confiam muito mais no Congresso de Brasília do que na cruz Calvário de Jesus Cristo. Infelizmente, isso vai dominar o coração já. Meros mortais não podem se salvar, não podem fazer mais nada. E o versículo 4 enfatiza que com esses morrem, quando o fôlego de vida sai, os seus planos acabam. Finish, the end, nada mais, acabou. Eles morrem, eles passam. Presidentes, príncipes poderosos não estão isentos da morte, eles passam. E Gênesis 3, capítulo 19, nos dá um grande lembrete, não somente para nós, mas para toda a humanidade. E diz o seguinte: comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra, pois dela foste formado, pois és pó e ao pó voltarás. Em outras palavras, somos Adão, homem, e Adão à terra devemos voltar. Pó, é isso que nós somos. Não há salvação nos homens. Essa mensagem até aqui do salmista: não há salvação nos homens, mas em Deus há salvação. É no Senhor que existe salvação. É o Senhor que estabeleceu uma aliança e cumpriu quando enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvar o seu povo. Em Deus há salvação, não nos homens. Meu irmão, o único ser no universo que você pode confiar incondicionalmente, sem reservas,
é no Senhor do Senhor, Rei dos Reis, o nosso Deus, o Deus da aliança. Nele nós podemos confiar. Nele nós podemos confiar sem reservas. Tão somente adore-o. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. O terceiro grande ensinamento deste salmo, meus irmãos, de como viver perante o majestoso Senhor, é que nós devemos esperar no Senhor. Espere no Senhor. Agora que compreende os versículos 5 a 9, vai mostrar que nós devemos esperar no Senhor. Esses versículos mostram o caráter e a conduta do nosso Deus, quem Ele é e o que Ele faz. Por isso, espere no Senhor. A partir do versículo 5, você pode então olhar as Escrituras nesse momento e ver que Ele ajuda o seu povo da aliança. O Deus dos pais, o Deus de Jacó, é fiel. Porque Jacó, apesar de conspirar contra a sua própria família, Deus fez misericórdia para com ele, agiu com misericórdia e operou com providências na vida de Jacó. Ainda no versículo 6 ele diz: Criador dos céus e da terra, Deus criou todas as coisas, Deus sustenta todas as coisas. Ele é poderoso, Ele criou o mar, Ele é onipotente, soberano, todo-poderoso. Os hebreus tinham medo do mar, sem controle do mar, não sabem mitos sobre o mar, mas a palavra do Senhor está dizendo: Deus criou o mar, está sob o controle do próprio Deus. Quando Jesus Cristo anda sobre o mar, Ele está mostrando a todos que Ele não faz parte da criação. Ele é Criador, Ele domina a criação, Ele é poderoso. Por isso nós podemos esperar no Senhor. O versículo 6 mostra que Ele cumpre a sua palavra. Nosso Deus permanece fiel para sempre. Por isso nós podemos confiar e esperar no Senhor. Ele prometeu Jesus Cristo, Ele enviou nosso Senhor. Espere no Senhor. No versículo 7 ainda fala que Ele ajuda os oprimidos, executando justiças aos explorados. Aqueles que oprimem os justos, estabelece Deus como seu próprio inimigo, e Deus vai cobrar desses. Versículo 7, ele fala que alimenta os famintos, dando alimento aos famintos. Deus levanta o povo, o seu próprio povo, a sua igreja, para agir como benefício a esses necessitados. Versículo 7 também ele fala que liberta os prisioneiros. A história mostra que o Wilberforce, na Inglaterra, foi instrumento de Deus para livrar contra a escravidão. Deus levanta a sua igreja para agir com poder e graça. Versículo 8 ainda mostra que dá vista aos cegos. O Senhor abre os olhos dos cegos pela pessoa de Jesus Cristo. Muitos milagres foram feitos, cegos foram curados, não apenas uma cegueira física, mas também do coração, mostrando tão somente a salvação. Versículo 8 ainda, Ele exalta os humildes, o Senhor exalta os oprimidos. Aqueles que são salvos, são estabelecidos agora com uma nova condição de salvação, graça do próprio Deus. Ele ama os justos, o Senhor ama os justos, Deus se compraz nesses. O versículo 9 mostra que Ele cuida dos estrangeiros. Toda a lei do Senhor recusa ali as pessoas dos estrangeiros, aqueles que estão peregrinando. Existe a preocupação desse Deus. Por isso nós podemos esperar no Senhor. Ele sustenta os órfãos e as viúvas. Deus cuida desses, os mais carentes. Deus também estabelece a sua igreja como o braço das suas mãos, para que possam ser cuidados. Ele frustra o caminho dos perversos, no versículo 9. Aqueles que pensam nos seus desígnios maus para estabelecer a opressão, Deus frustra e destrói esses. Essas são razões eternas, as quais nos fazem esperar no Deus da aliança, Yahvé. Tão somente espere no Senhor, meus irmãos. E por último, diante do nosso Deus majestoso, nós devemos na nossa vida exaltá-lo. Exalte o Senhor. Versículo 10: o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Governantes desse mundo vêm e vão, passam. Eles são como a neblina na manhã, aos nossos olhos bastante espessa,
mas é somente o sol surgir que essa neblina se dissipa com tanta facilidade. Tanta facilidade. Independente da sabedoria, do poder, da influência, da personalidade de muitos desses, eles passam, desaparecerão. Grandes presidentes dos Estados Unidos surgiram, mas passaram. Ditadores de grande poder, como Saddam Hussein, passaram. Alexandre o Grande, muito conhecido da sua época, também passou. Ditadores, imperadores passam, eles também morrem, porque são homens. Isso se aplica a todos, menos a um rei, menos a um grande rei. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Ele não morre, Ele é eterno, não tem começo nem fim, Ele é eterno, Ele é poderoso. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve grandes vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do seu Cristo, Ele reinará para todo o sempre. O reino de Jesus é eterno. O salmista escreveu versículos que em Deus há razões eternas para louvar o nosso Senhor. Ele reina de todas as gerações. O grande Deus da aliança que não falha é digno do louvor através da nossa vida. Louve ao Senhor, meus irmãos. Concluindo, diante do Deus da aliança, que é justo, que é bondoso, que é grande, que é poderoso, fiel, cheio de misericórdia, cheio de bondade, gracioso, diante do majestoso Senhor, nós devemos viver uma vida de louvor a Ele, porque Ele é digno. Ele tem demonstrado amor para com você, Ele tem demonstrado misericórdia e graça para com você. Ele é grande, opera com providência. Não confie em homens, tão somente no nosso Senhor. A salvação vem do Senhor. Está escrito lá em Jonas 2,9: somente Deus é totalmente bom, somente Deus é totalmente poderoso, totalmente confiável. Não se contente com menos disso. Tão somente deposite a sua esperança da sua vida em Deus. Louve ao Senhor, confie no Senhor, espere no Senhor, exalte ao Senhor através da sua vida. Que assim Deus nos abençoe. E aleluia, louvado seja Yahvé. Amém.